investimentos em ESG. Olá, você que nos assiste, eu me chamo Marcelo Leme, sou conselheiro da plataforma BISA nos aspectos do ESG, em governança e compliance. Além disso, sou sócio da Moraes Leme Consultoria. Consultoria essa que ajuda as empresas nas implementações de governança, compliance e ESG. Bom, o tema hoje que nós iremos tratar nesta pílula é sobre os investimentos em ESG. Em 2018, para vocês terem uma ideia, mais de 30 trilhões de dólares, isso mesmo que vocês ouviram, mais de 30 trilhões de dólares no mundo todo foram movimentados com o dinheiro relacionado ao ESG. Um dinheiro que são investimentos que as empresas fazem, sejam através de green bonds, que nós iremos falar, ou sejam através de todos os títulos verdes, que também já iremos conversar um pouco sobre isso. Então, o ESG, ele veio, como outra pílula que nós tivemos oportunidade de gravar, ele veio para a perenidade nas empresas e para trazer a lucratividade. Se não fosse isso, não teríamos uma grande monta, um grande volume de 30 trilhões de dólares envolvido em todas essas questões. Na Europa, esse tema do ESG, desde 2010, ele já veio a calhar e já veio a trazer para as empresas europeias muita lucratividade, né? Os investidores europeus, eles já olhavam esse tema do ESG como primordial, né? Aqui no Brasil era olhado em 2010, 2014, principalmente quando aqui no Brasil começou a se falar do ESG, como um último quesito. A empresa tem que ter lucratividade, a empresa tem que ter os seus apontamentos contábeis, tem que ter saúde financeira, e depois iríamos ver a questão da sustentabilidade, de quais eram as ações, na época nem se falava em ESG, o que a empresa tem em critérios ambientais, sociais, era um último ponto, um último quesito que era verificado dentro das empresas, inclusive até para os próprios bancos, né? Nos relatórios de sustentabilidade que os bancos analisavam, para conceder os créditos era um último ponto. E agora não. Agora passou a ser o critério ESG, não só por bancos, gestoras, fundos de investimento, como sendo um primeiro critério a ser analisado nas empresas. Então, por exemplo, principalmente se você quer vender o seu negócio, ou se você vai querer comprar um outro negócio, ou se você quer se juntar, uma joint venture agreement, ou se você quiser exportar o seu produto, ou se você quiser até estar em um outro país, todos esses quatro passos de transformação na sua empresa, você tem que ter o ESG, você tem que ter os critérios ambientais, sociais e de governança corporativa, que dentro de governança engloba as questões de compliance e também as questões da Lei Geral de Proteção de Dados. Então isso passa a ser um fator primordial dentro da sua empresa. Então, no que diz respeito aos investimentos em ESG, a nossa Bolsa de Valores, que atualmente se chama B3, desde novembro de 2018, ela sinalizou, ela identificou esses títulos verdes. Ela concedeu, mostrando para os investidores que ela estava disposta a trabalhar com esses investimentos em green bonds. Mas qual é o objetivo desses títulos verdes, né? O que traz, o que esses títulos concedem para quem está investindo neles, ou o que significam esses títulos verdes, esses green bonds? Nada mais são do que títulos relacionados são instrumentos que investem em ordem climática, instrumentos verdes, instrumentos que concedem às empresas uma garantia que todo aquele dinheiro investido para aquele projeto, seja um projeto de expansão, seja um projeto que a empresa vai utilizar para melhoria no seu core business, para melhoria
nos seus processos sejam atrelados às práticas do ESG, certo? Então, esses títulos que são financiados por bancos ou na B3, eles financiam projetos basicamente de crescimento da empresa, mas também são utilizados para a infraestrutura. Então, tanto você empresário ou como você pessoa física que queira investir em títulos verdes, é uma boa opção. Por quê? O que são, na verdade, alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que são esses títulos verdes. São, por exemplo, debêntures, são letras financeiras, são fundos de investimento de direito creditório, as famosas FDICs, que vocês já devem ter ouvido falar, certo? Então, de qualquer forma, na prática, quais são as vantagens que as pessoas que investem nisso ou as empresas que tenham esses títulos em mãos garantem a elas? Primeiro que garante que os projetos serão verdes, os projetos estarão atrelados a todo um critério de transparência, esses projetos serão auditados, portanto, existirá uma auditoria não só interna do projeto, como sendo uma auditoria externa, para saber que aquele dinheiro que foi investido, aonde foi investido, com qual empresa, ou seja, é total transparência para quem investe nesses títulos verdes, para que tenha essa guarida, para que tenha essa confiança de que o dinheiro de fato não está sendo utilizado de outra forma, certo? E, obviamente, todas as pessoas ou todas as empresas que têm esses títulos verdes ou que conseguem esses títulos verdes, como os exemplos que eu te falei, acabam rentabilizando internamente nos seus negócios muito mais do que aquelas empresas que simplesmente não têm este crédito ou não conseguem garantir a perenidade nos seus negócios, tá? Então, obviamente, o tema é muito mais amplo, existe muito mais coisa para falar, mas o propósito aqui é só trazer noções básicas para vocês do que são esses títulos verdes. O mais importante é que todos os financiamentos e todos os investimentos em ESG, eles obrigatoriamente eles são muito mais transparentes, como eu tive a oportunidade de falar, e dão uma maior credibilidade para quem investe e para quem concede esse crédito para a empresa. Ok? Nos vemos na próxima pílula. Até já!